Bom dia, colegas. Aqui é só para poder falar um pouco sobre as especificações de importações que alguns colegas me pediram aí, falar um pouco sobre sobre elas, alguns detalhes importantes que eu acho legais. Primeiro falar as especificações, eu coloco datas nelas. Isso aqui é para o meu controle pessoal, porque à medida que eu vou estudando, eu vejo alguma necessidade, eu vou adicionando, e essas datas é para marcar a última vez que eu modifiquei essa especificação, né? Porque à medida que eu vou aprendendo alguma característica interessante do I2, alguma técnica diferente, ou às vezes alguma necessidade que eu tenho, aí eu adiciono na especificação e altero as datas delas. Tanto nas especificações, nas especificações de importação, quanto nas especificações de formatação condicional. Qual é o interessante da especificação? Você vai receber o arquivo da operadora, você só vai descompactar, né? Você recebe o arquivo compacto e vai adicionar ele no seu computador. Então você vai vir pelo I2 e seleciona o arquivo que você quer trabalhar. Então você praticamente não precisa fazer nada naquela tabela do Excel, não precisa mexer com mexer com nada. Você só descompacta, deixa ela, direciona o I2 para aquela tabela e marca ela e pede para adicionar. O I2 vai processar e aqui você já pode adicionar esse gráfico que ele gera com base nos dados da tabela no seu diagrama. E à medida que você adicionou, você pode formatar esse gráfico da forma que você achar necessário. Eu gosto muito de usar o leque compacto. Então, praticamente assim que você vai ter a formatação do seu gráfico na sua tabela. E interessante aqui listar que também você vai importar as herbs. Você vai ter as herbs que ele conversa, né, que o seu alvo conversa. Vai ter também os alvos que ele conversa. E tanto as minhas especificações de importação de dados quanto as especificações de formatação condicional, elas são baseadas em cartões. O que seriam os cartões? São os vínculos que gera entre o nosso alvo e os seus interlocutores, né? Entre o chamador e o chamado. E esses cartões, vamos pegar esse aqui de exemplo. Por exemplo, esse aqui tem 4 cartões. O que seriam esses cartões? São as chamadas, chamada de voz e mensagens de texto. Vamos pegar o nosso alvo principal aqui, para vocês perceberem. Ó, esse alvo principal ele tem 1247 interações, né, chamada de voz, e dentro desses cartões eles geram os dados interessantes, né, se foi completada, duração, chamador, chamado, e-mail e a herb. E assim também para a chamada mensagem de texto. E nos cartões vocês podem aqui, ó, ordenar da forma que você quiser. Você clica aqui na pasta, na lista, e por data, né, decrescente ou crescente, a hora também, ou os dois ao mesmo tempo, data e hora, ou pelo tipo, resumo, né, que seria o título dela, se foi mensagem, se é SMS, e é interessante. E esses cartões também geram para o alvo como para a herb. Então, por exemplo, vamos dizer que essa herb aqui é de uma cidade lá, que você está querendo saber se esse alvo teve lá. Então você vai vir aqui e vai verificar os cartões, inclusive você vai ver os dias que ele esteve naquela cidade e os dias que ele conversou naquela cidade ou naquela região. Opa, esse cara conversa muito nessa região. Então, basicamente é isso. As especificações de formatação condicional, para quê? É para melhorar o gráfico. Por exemplo, quando você adiciona esse gráfico aqui, você não sabe quem é o cara mais importante aqui nessa rede de contatos, né? Quem é o cara que esse alvo mais interage aqui. Você não tem essa noção, porque estão todos da mesma forma, não tem um destaque. Então eu venho mexendo aqui nas especificações de formatação para isso. A especificação de formatação é o visual do gráfico, né? São a formatação visual do gráfico. Esse aqui, por exemplo, ela amplia, né? Tá, vocês podem perceber que tem alguns ícones que estão grandes, outros pequenos, menores, e destaca. Vocês podem ver que destaca tanto a entidade, os vínculos também. Tá vendo esse vínculo que está vermelho? Que pode perceber que esse é um dos caras que ele mais conversa. Isso também vermelho, é um dos caras que ele mais conversa. Inclusive você vai perceber também nas herbs. Essa herb aqui é uma da herb que ele mais pega, né? Onde que ele mais faz contato através dessa herb. E
E com isso você já tem uma melhora no seu gráfico, de forma que você já pode começar a trabalhar em cima desses caras aqui, né? Em cima desse que ele mais conversa. E além disso, você também já pode começar a ocultar. É outra dica que eu sempre falo: não dá uma apaga, não deleta nada da sua tabela, porque no futuro, às vezes, você precisa vir aqui e consultar. Ou, por exemplo, se você apaga esse número e no futuro você acha um número lá de alguém e quer verificar se ele teve contato com esse cara, na hora que você jogar aqui no I2, você não vai ter mais, porque você apagou. Então, a recomendação que eu dou é o seguinte: oculta. É a melhor forma. Porque se você ocultar, depois que você precisar, é só você vir aqui e revelar que ele está lá e você pode começar a trabalhar em cima desse cara e saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E aí o que eu tenho aqui? Por exemplo, agora eu posso ocultar aqueles números que não teve nenhuma chamada completada. E com isso o gráfico já começa a diminuir e a aparência dele já melhora para a gente começar a trabalhar. Interessante também que eu tenho cartões, com base nos cartões. Eu posso, por exemplo, ocultar as entidades que só tem um cartão. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tá vendo? Já melhora o gráfico. Agora eu vou ocultar as entidades que tem com menos de 5 cartões. O gráfico já ficou bem mais aparentável, de forma destacada os principais interlocutores que nós temos com esse alvo, né? E isso com base nos cartões. Então você pode ver que do gráfico inicial, vamos revelar tudo aqui, que era esse todo bagunçado, todo cheio de interações e ligações, a gente pode chegar num outro gráfico com menos interações e mais fácil de visualizar e de trabalhar e de escolher os alvos que a gente quer.